quando você vai deixar de ser um trouxa homofóbico? Não, eu não sou homofóbico. Existem muitas pessoas na homossexualidade que frequentam. O pastor André Valadão é questionado na web e chamado de trouxa e preconceituoso depois de ministrar uma mensagem com a temática Deus odeia o orgulho, fazendo referência ao mês do orgulho LGBT, que é dedicado à diversidade. Coincidentemente, nesses últimos dias, o ex-cantor gospel Gessé Aguiar se assumiu gay, assim como fez outros cantores como J.A. e muitos outros. André Valadão respondeu sobre essas questões e muitas outras. Confira na íntegra. Qual é o equilíbrio de trabalho e família? É saber priorizar aquilo que você está no momento para viver, né? Isso tem que ser muito claro para o seu coração. Eu estou agora com a minha família, meus filhos acabaram de entrar de férias, né, na escola, então tive de manhã, preguei na igreja, poderia estar à noite, mas tive a oportunidade de dar uma fugidinha com meus filhos e minha esposa, é o que eu estou fazendo agora. Então você tem que saber valorizar o momento que você tem, não é sobre viagens caras ou despender dinheiro não, mas está com eles, fique com eles, tenha seu tempo com eles. Está trabalhando? Trabalhe, mergulhe de verdade. É saber discernir bem o seu tempo que você tem para viver ali trabalhando ou estando com sua família. Pastor, uma criança que cresce com um jeito afeminado é pecadora, o que dizer? Não, todos nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Uns pecando na área de homossexualidade, outros seja alcoolismo, prostituição, mentiras, né? E por aí vai. A verdade é que todos nós necessitamos da graça de Deus. Precisamos entregar a vida para Jesus e a partir de Jesus vivemos uma nova vida. Então não é sobre só uma área, mas todos nós, em algum momento da vida, precisamos dizer: Jesus, entra no meu coração, seja o Senhor da minha vida, reine na minha vida. E essa é a realidade que transforma a nossa história. É a partir daí que a gente vive um novo tempo. Como você lida com os ataques que recebe cada vez que fala a verdade? Uai, gente, você não fala a verdade com medo ou por causa de ataques e não pode deixar de falar por causa dos ataques. Você fala porque você tem um chamado. É a palavra de Deus, é o Evangelho, né? Jesus, ele não veio falar com as pessoas o que elas queriam ouvir, mas o que elas precisavam. Jesus falou do seu amor, Jesus apontou pecados, né? E trouxe transformação na vida de pessoas. E nós pregamos a palavra de Jesus, é o Evangelho. Ele tem que ser pregado por toda parte. Doa a quem doer, ou aceite aquele que crê. É o Evangelho. Sobre lidar com os ataques, o pregador da palavra, um pastor, ele não deve se comprometer. Ele tem que anunciar o Evangelho pleno. E essa é a minha oração nesses dias. Nesse mês de junho, então, onde existe tanta mensagem em uma agenda, tem que ser pregado o Evangelho pleno sobre o que está acontecendo. Quero ver todo mundo aí pregando. Vamos embora. Pastor, não entendemos seu post. O senhor é a favor do LGBT no Evangelho? Ficou meio incerto. Ué, realmente vocês têm uma dificuldade de interpretação de texto absurda. Faz o seguinte, clica aqui nesse link e assista a mensagem que eu preguei sobre Deus odeia o orgulho. E nesse mês de junho, esse mês de orgulho para muita gente, a gente vai estar falando sobre realidades pecaminosas na palavra de Deus. Aquele que é crente, cristão e vive pela palavra de Deus precisa ter entendimento claro daquilo que Deus abomina, que Deus odeia. Então essa é a primeira mensagem de muitas que vem nesse mês de junho para vocês. Vocês como igreja apoiam grupos LGBT? Igreja não apoia grupo nenhum. Igreja apoia a palavra de Deus, o Evangelho. Está escrito na palavra, no Novo Testamento, os ensinamentos, né, os 10 mandamentos, o princípio da palavra de Deus, é isso que a igreja apoia. Não tem como apoiar grupo A, B ou C. Não tem isso. Claro que não. A igreja apoia a palavra, a Bíblia, o Evangelho. Tem live dos seus cultos, resido em Manaus e gostaria de ouvir sua pregação. Claro, tem lives dos cultos, vou deixar aqui o Instagram para você seguir, da Lagoinha Orlando Church, acompanhar, né, a nossa igreja, tudo aquilo que a gente tem vivido. E você pode também ir na Lagoinha em Manaus, tem Lagoinha aí em Manaus. Sempre tive essa curiosidade, seus filhos falam português ou apenas inglês? Então,
O Lorenzo fala português e inglês fluente. O Vitório veio para a América com 2 anos de idade. Então o Vitório hoje ele é muito fluente no inglês. A gente fica forçando ele a falar português. Estamos aqui batendo firme, alfabetizando o Vitório também em português. E a Angel tem só 4 aninhos, ela ainda está só no português, mas logo logo ela entra firme no inglês. Então é uma bagunça de línguas aqui em casa com as crianças. Quando você vai gravar outro disco? Gente, é isso aí, tem novas canções agora para esse próximo semestre agora, se Deus quiser, segundo semestre, várias canções vou estar lançando com vocês. Eu oro para que abençoe muito. Enquanto isso, vai lá no meu canal no YouTube, André Valadão, meu canal no YouTube, e você confere as últimas canções. Eu oro para que te abençoe muito. Vou fazer o seguinte, vou deixar aqui ó, o clipe de uma das canções que eu lancei, das últimas agora. Essa canção revela, é a minha oração para a sua vida, para a nossa vida. O que das igrejas quantitativas e não qualitativas? Olha, eu acho que anda junto a questão da qualidade e da quantidade. Tudo é importante. Cada vida é importante. Alcançar o máximo de pessoas também é importante. Então a questão é você ser fiel naquilo que Deus tem te chamado. Por exemplo, o evangelista quer ganhar o máximo de pessoas para Jesus. O mestre, ele passa tempo ensinando um a um aquilo que o evangelista trouxe para o mestre, né? Cuidar e ensinar. Então tudo é importante dentro da igreja. A quantidade é importante, a qualidade é importante. Então vale a pena você estar num lugar onde ambas as realidades são importantes na vida dessa igreja. Corajoso, delicado ponto a ser tocado, mas precisamos separar o joio do trigo. Gente, desde quando tocar no assunto de pecado na igreja se tornou uma questão de coragem e de ser um assunto delicado? Jesus não teve nenhuma dificuldade, o apóstolo Paulo não teve nenhuma dificuldade. Por que você e eu deveríamos ter? Pelo contrário, é hora da igreja falar mais do que a Bíblia diz sobre pecado. Isso não é um privilégio de um ou de outros. Todos nós devemos falar nesse assunto também, em nome de Jesus. O evangelho é sobre arrependimento, mudança, né? Não viver para si mesmo, não viver pela carne, mas pelo Espírito. Esse é o ponto, essa é a chave. E nesse mês de junho, a gente tem falado e vai continuar falando sobre o termo desse orgulho que tenta movimentar o mundo todo aí. Mas nós cristãos, você que é crente em Jesus, pela Bíblia, tem um princípio a ser seguido. É isso aí. Não quero perguntar e sim agradecer pelo seu posicionamento sobre esse mês. Olha, eu espero que eu não seja o único. Muito pastor pregando sobre vitória, conquista, provisão, oração, glória a Deus por tudo isso. Mas eu acho que, mais do que nunca, é hora de se pregar também sobre pontos daquilo que move muito a sociedade nesses dias, move muito a nossa geração nesses dias. E esse é um assunto muito importante e deve ser pregado esse mês a respeito do que a Bíblia diz diante dessa agenda cultural que tenta movimentar o mundo inteiro, sendo que o cristão, aquele que crê em Jesus, ele tem um posicionamento. Então eu acho que é uma responsabilidade, né, de muitos pastores e líderes nos seus púlpitos, literalmente, lerem a Bíblia com a sua igreja, porque a igreja precisa cada vez mais de esclarecimento vinda do altar sobre aquilo que Jesus diz, né, que os apóstolos disseram pelo Espírito Santo. É isso aí. Quando você vai deixar de ser um trouxa homofóbico? Não, eu não sou homofóbico. Existem muitas pessoas na homossexualidade que frequentam a igreja da Lagoinha, frequentam muitas igrejas. Nunca agredi um homossexual, nunca impedi um homossexual de estar na igreja, nunca vou fazer isso. Prego o evangelho e vou pregar e amar, pregar a palavra de Deus a todos, a todas as pessoas. Independente da sua opção sexual, independente da sua raça, da sua condição financeira, né, condição cultural, o evangelho tem que ser pregado. Não sou homofóbico, amo aquele que é homossexual, amo aquele que vive diante dessa realidade e que também precisa conhecer do evangelho e aquilo que o evangelho diz. É simples assim, esse é meu prazer, falar de Jesus para todas as pessoas. Então assim, não tem ódio aqui não. Só amor de verdade. Você acha que já estamos muito perto do fim dos tempos? Pô, gente, Jesus, quando foi assunto ao céu, já falou, ó, começou o fim dos tempos. Tem dia que eu acho que o mundo vai acabar hoje, amanhã. Tem dia que eu acho que vai demorar uns 500 anos. Então, depende.
O negócio é ser fiel agora, crente agora, servir a Deus agora. Ele não sabe quando ele vai voltar, mas ele vem. Mas eu creio que está próximo. Eu creio que está afunilando.